Olá, alunos, tudo bem? Sou o João, professor de História, e vamos mais a uma videoaula. Hoje, trabalharemos com a República das Oligarquias. Para isso, preste atenção na apresentação que eu montei para vocês. A República das Oligarquias. O período compreende entre 1894 e 1930. É importante frisar que a República no Brasil começou em 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca fez a proclamação da República, apoiado por militares e outros grupos no Brasil. Os primeiros anos da República foram conhecidos como República da Espada, justamente pela forte presença militar no momento. Nessa aula, esse período destacado, o Brasil já está sendo comandado pela presença civil na presidência. Então, o conteúdo que vamos estudar, vamos tratar do contexto social, político e econômico da primeira experiência republicana no Brasil. Nesse momento, o Brasil vai estar passando por uma mudança administrativa e política. Nós podemos observar no slide as diferenças, onde, durante o período do Império, o governo central impunha quem iria governar a província, ou seja, a indicação para os governos das províncias ela vinha direto do imperador. Já no período republicano, a eleição dos governadores era por meio do voto dos cidadãos, mas temos que lembrar que nem todos eram considerados cidadãos. Um dado importante é que durante o Império o voto era censitário, ou seja, era exigido uma renda para que a pessoa pudesse votar. Durante a República, não, apenas analfabetos, militares e religiosos não poderiam participar do pleito político. Como funcionava o sistema de controle do poder político desse primeiro momento republicano? Eu tracei uma comparação aqui para a gente conseguir enxergar melhor e conforme foram vindo os outros slides, vamos apresentando também. Então, hoje, como funciona? Nós temos o poder federal, o poder estadual e o poder municipal. Hoje, observamos um comandando o outro e apoiando e tendo também as suas independências. Na República das Oligarquias, nós temos uma mesma estrutura. O presidente representa o poder federal, o presidente do estado, o poder estadual. O presidente do estado aqui, hoje, seria o nosso governador. Esse primeiro momento vai receber o nome de presidente do estado. E os coronéis no âmbito do poder municipal de controle. A base, a matriz do poder mesmo, estava nas mãos dos coronéis. Por quê? O poder do voto não está na mão do presidente do estado, ou do presidente, ou do coronel. Está com o povo. Porém, nesse momento, o povo é guiado para votar naquele que o coronel indicava. Se o coronel indicasse determinado candidato para se tornar o governador ou o presidente do estado, era nesse candidato que o povo deveria votar. Isso tem um nome, nós vamos chamar de voto de cabresto. O voto de cabresto, portanto, era a obrigação ilegal do eleitor votar em quem o coronel mandasse para o cargo de presidente do estado. Então nós temos aqui um esquema, existia o voto para o presidente do estado, o voto para o presidente também vem do povo e o coronel também é que mandava. Repare que aqui é uma aliança política, é um sistema bem bonitinho, né? Em troca disso, a gente sabe que nada é de graça, você vai ter o seguinte, apoio político e financeiro na relação presidente e presidente do estado, de governador, consequentemente também o governador ou presidente do estado vai enviar mais verbas e benefícios. Com mais facilidade vai ser o envio para a região dos coronéis. Nós temos aí, portanto, dois conceitos.
a política dos governadores e coronelismo. Então, isso daqui, na verdade, é uma aliança política. Aliança é apoio político. E legal, claro. Então, temos o seguinte. Tudo isso aqui só foi possível pelo fim do voto censitário. Lembre-se que no período imperial só votava quem tinha uma mínima renda. E era bem alta essa mínima renda. Então, não eram todas as pessoas que poderiam votar. Com a República, o voto censitário acabou e alguns grupos tiveram a liberdade de escolha, entre aspas, né, essa liberdade para o voto. Consequentemente, com o fim do voto censitário, ocorreu o crescimento do número de votantes, porque agora mais pessoas poderiam votar. Um problema para isso foi justamente que, aumentando o número de votantes, a oligarquia, vamos frisar, oligarquia significa governo de poucos, poder para poucos. Ou seja, quem eram esses poucos? Eram fazendeiros ligados à cafeicultura, por exemplo, e eles eram os coronéis. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, com o crescimento do número de votantes, esses coronéis, eles perderam um pouco o controle, perderam a rédea ali desse compasso eleitoral. Para se conservarem no poder, as oligarquias forçavam os eleitores a votar nos candidatos indicados por eles. As oligarquias, aqui nesse momento, são os grandes fazendeiros que vão pertencer a esse pequeno grupo que detém o poder de uma região e que vai receber o título de coronel, tá? O coronelismo ele foi criado ainda no período regencial do Brasil e tinha o intuito de tentar acalmar as revoltas regenciais que ocorriam espalhadas por todo o território, certo? Lembre-se que no período regencial não era nem o governo Dom Pedro I e nem Dom Pedro II. Eram regentes que governavam o país. Portanto, as práticas políticas temos os coronéis mais poderosos faziam alianças entre si para eleger o presidente do estado, ou governador. E com isso nós temos trocas de favores entre o governador e os coronéis de determinada região. Uma ação política muito conhecida na história foi a política do café com leite, onde eram eleitos para presidente políticos de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais por conta do seu grande poder econômico. E São Paulo uma grande produção cafeira e Minas Gerais de leite, tá? Mas contando a história assim, parece que todos aceitavam de forma submissa essa decisão das oligarquias, mas não era bem assim. Nós temos aí 4 grandes estados com uma grande hegemonia política, porque também nós encontramos uma produção agrícola bem forte, se intrometerem e fazerem intervenções políticas nas decisões dos presidentes de São Paulo e Minas. Esses estados eram Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. E além disso, nós temos os militares. Portanto, quando falamos na história da política do café com leite, parece que São Paulo e Minas Gerais dominavam todas as ações políticas sem nenhum tipo de intervenção. Não era bem assim. Nós temos, portanto, intervenções de grandes produtores agrícolas de outros estados e, além disso, dos militares. Muito importante sabermos, dentro da economia cafeeira, foi o Convênio de Taubaté. Vamos lembrar que a economia cafeeira no Brasil vai ser uma das grandes forças econômicas que vai conseguir urbanizar o país e vai trazer uma renda e recursos para um país que está tentando se desenvolver nesse final e início de século. O Convênio de Taubaté ele foi um acordo feito entre os produtores de café com alguns governadores de alguns estados. Os estados foram São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Por quê? No ano de 1905 ocorreu uma grande safra e a produção cafeira aumentou muito. Para você ter uma noção, chega a ter um excedente de 11 milhões de sacas de café.
Com isso, o valor do produto acaba caindo e a produção dele não tem tanto valor e não vale tanto mais a pena. Então, esse convênio de Taubaté foi o acordo firmado entre os produtores de café, os cafeicultores, com os governadores de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, para que esses governadores comprassem o excedente dessa produção cafeeira para assim conseguir regular o preço do café. Só que temos um detalhe bem importante. Até então, o Brasil tinha pouca industrialização, pouca indústria, quase zero. A partir desse momento de crise na produção cafeeira, nós temos o cafeicultor pensando de uma forma diferente. Ele vai começar agora a investir o seu capital em indústria e não apenas na produção cafeeira. Após os cafeicultores iniciar o investimento na indústria brasileira, notamos nesse quadro um crescimento notável. Por exemplo, em 1907 existiam 3.258 indústrias no país. Em 1920 nós temos 13.336. O número de operários também vai dobrar. Nós temos, portanto, alguns motivos para esse processo de industrialização do país. Eles estão divididos nesses dois quadros. No primeiro, um motivo é a Primeira Guerra Mundial. O país começou a fabricar o que antes importava, portanto, alguns produtos o Brasil não conseguia mais importar pela pouca produção, ou zerou a produção na Europa por conta da guerra. Toda a produção da indústria europeia estava voltada para a guerra, a indústria bélica. Então o Brasil foi forçado a ter a indústria para produzir aquilo que não conseguia mais ter. Outra explicação vão ser os investimentos dos cafeicultores. Aqui no Brasil vamos encontrar também mão de obra barata, sistemas de transporte ligados aos portos para exportar, por exemplo, um dos maiores compradores do café brasileiro, aí início do século XX, vai ser os Estados Unidos. E riqueza em matéria-prima também. O que se produzia muito nas nossas indústrias era a alimentação, a indústria têxtil também e de vestuário. São Paulo vai despontar como o estado com maior número de indústrias, justamente porque também era o estado maior que conseguia produzir mais café, era o maior produtor cafeeiro, consequentemente tinha muita renda. E essa renda dos cafeicultores agora vão começar a ter um investimento na indústria. Portanto, na aula de hoje estudamos o contexto político e a economia da Primeira República, a apresentação das relações políticas na Federação, a política dos governadores, o coronelismo, o voto de cabresto, o convênio de Taubaté e, como uma consequência do convênio de Taubaté, a industrialização. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer coisa é só entrar em contato. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.